Pare agora, não se mexa. Responda rápido na sua mente. Por que você clicou neste vídeo? Você vai dizer que foi curiosidade, ou tédio, ou talvez o algoritmo te recomendou e você aceitou. Você sente que a escolha foi sua, certo? Agora, preste atenção na sensação estranha que vai surgir. E se eu te dissesse que essa decisão não foi sua? E se eu te provasse com dados biológicos que o seu cérebro já tinha enviado um sinal elétrico para o seu dedo clicar neste vídeo 7 segundos antes de você pensar que queria clicar? 7 segundos. Durante todo esse tempo, a decisão já estava tomada, e você estava apenas vivendo uma ilusão de controle, esperando o memorando chegar à sua consciência. Você não está no comando. Você está vivendo no passado. Você é um passageiro silencioso dentro de um corpo que age sozinho. O que você vai ouvir agora não é filosofia, é o fim da sua liberdade. Bem-vindo ao paradoxo. Para entender o buraco em que estamos, precisamos voltar no tempo para o ano de 1814 e olhar para uma simples mesa de sinuca. Se você bater em uma bola, ela não tem escolha. Ela não tem opinião. Ela obedece a leis físicas exatas e imutáveis. Se você souber a força da tacada, a direção do vento, o atrito do filtro, a temperatura da sala e a massa da bola, você consegue prever o futuro daquela jogada com 100% de certeza. É causa e efeito. Não existe mágica. Agora, pense comigo com frieza. O seu cérebro é feito de quê? Ele não é feito de magia. Ele é feito de átomos, de elétrons, de carbono, de água. E os átomos obedecem às mesmas leis físicas que as bolas de sinuca. Eles apenas reagem a forças anteriores. Foi isso que o matemático francês Pierre-Simon Laplace percebeu e a conclusão dele aterroriza filósofos até hoje. Ele propôs um experimento mental que ficou conhecido como o demônio de Laplace. Imagine uma inteligência superior, uma entidade com capacidade de processamento infinita. Se esse demônio soubesse a posição exata, a velocidade e a direção de cada átomo do universo em um único momento, digamos, no momento do Big Bang, ele poderia usar as leis da física para calcular cada movimento subsequente de toda a história da existência. Ele veria a formação das nebulosas, o nascimento do Sol, o surgimento da primeira célula na Terra e ele veria você. Ele saberia que você estaria aqui, agora, ouvindo esta frase bilhões de anos antes de você nascer. Segundo Laplace, o universo é um relógio mecânico. O futuro não está em aberto, ele já existe esperando para ser assistido. O livre-arbítrio, nessa visão, é a maior mentira que a sua biologia conta para si mesma para que você não enlouqueça. Você não está escolhendo levantar a mão. Você é apenas o resultado de uma reação química em cadeia que começou há 13 bilhões de anos. Como disse o filósofo Arthur Schopenhauer, o homem pode fazer o que quiser, mas não pode querer o que quiser. A sua vontade já veio programada de fábrica. Mas a história fica muito pior, porque se a física clássica de Laplace matou o seu livre-arbítrio usando a matemática, a neurociência moderna veio no século XX para enterrar o corpo e colocar cimento em cima. Durante muito tempo, achávamos que a mente era algo separado do corpo, algo espiritual. Mas nos anos 80, um fisiologista chamado Benjamin Libet realizou um experimento na Califórnia que mudou tudo. Ele pediu para voluntários olharem para um relógio especial que girava muito rápido e moverem o pulso quando sentissem vontade. Eles só precisavam dizer em que momento exato sentiram a vontade consciente de mover. Libet conectou eletrodos nas cabeças deles para medir a atividade elétrica do córtex motor. O resultado foi um choque para a comunidade científica. O cérebro dos voluntários disparava a ordem de movimento, um sinal elétrico chamado potencial de prontidão, cerca de 300 a 500 milissegundos antes de a pessoa ter consciência de que queria mover o braço. Pense no que isso significa. O seu cérebro decidiu mover a mão meio segundo antes de você decidir. A sensação de eu quero mover a mão não foi a causa do movimento, foi apenas um relatório, um memorando que o seu subconsciente enviou para o seu ego depois que a decisão já estava tomada. Você não é o rei do seu castelo, você é o secretário que recebe as ordens e assina os papéis. E se você achar que meio segundo é pouco,
Em 2008, o neurocientista John Dylan Haynes, usando ressonância magnética moderna, refez o experimento de Libet com tecnologia de ponta. E ele pediu para as pessoas escolherem apertar um botão com a mão esquerda ou direita. A máquina de ressonância conseguia prever qual mão a pessoa iria escolher até 7 segundos antes da pessoa saber. 7 segundos! O computador sabia o seu futuro antes de você. Isso sugere que a decisão é um processo bioquímico complexo que acontece no escuro do seu subconsciente. E o que chamamos de livre-arbítrio é apenas a história que contamos para nós mesmos depois que o fato já aconteceu, para sentirmos que estamos no controle. Mas, espere, a física não parou em Laplace. No século XX, surgiu uma esperança, ou talvez um novo tipo de pesadelo. Um físico alemão chamado Werner Heisenberg descobriu a mecânica quântica e o famoso princípio da incerteza. Ele provou que no nível microscópico dos átomos, o universo não é previsível como um relógio. Você não pode saber a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. O demônio de Laplace ficou cego. O universo, na base, é feito de causa e probabilidade. Isso parecia salvar o livre-arbítrio. Se os átomos são aleatórios, então nós não somos robôs pré-programados, certo? Errado. Pense bem, aleatoriedade não é liberdade. Se as suas decisões são baseadas no movimento aleatório de um elétron que saltou para a esquerda em vez da direita, você não é livre, você é apenas caótico. Jogar um dado para decidir o seu futuro não é fazer uma escolha, é apenas ruído. Nós ficamos presos entre duas prisões. Ou somos máquinas deterministas, ou somos dados aleatórios. E foi tentando resolver esse dilema que, em 1957, um físico genial e incompreendido chamado Hugh Everett III olhou para a matemática quântica e propôs algo que, na época, parecia loucura, mas que hoje é defendido por mentes brilhantes como Michio Kaku e Sean Carroll, a interpretação de muitos mundos. Everett sugeriu que o universo não escolhe um único caminho quando um átomo tem que decidir para onde ir. Ele escolhe todos. Sabe aquela escolha de levantar a mão no começo do vídeo? Neste universo, você levantou. Mas a matemática diz que a realidade se bifurcou. Existe uma ramificação física, tão real quanto esta, onde você ficou parado. Em outra, você fechou o vídeo. Em outras, o celular caiu no chão e quebrou a tela. Segundo Everett, a realidade é como uma árvore que se divide infinitamente, o tempo todo. A cada microsegundo, a cada disparo elétrico de um neurônio no seu cérebro, a realidade se rasga e você está criando novos universos. E aqui chegamos no verdadeiro terror existencial, o abismo que faz você perder o sono à noite. Se tudo o que pode acontecer realmente acontece em algum lugar do multiverso, então suas escolhas importam. O que é o peso de uma decisão se todas as opções são realizadas? Pense no seu maior arrependimento. Aquela coisa que você faria diferente se pudesse voltar atrás. Aquele relacionamento que você estragou, aquela oportunidade que você perdeu. Segundo a teoria do multiverso, existe uma versão de você que fez a escolha certa. Ela existe agora, em um universo paralelo que está a milímetros de distância do nosso, vibrando em outra frequência. Essa outra versão de você é feliz? Ela é rica? Ela pensa em você? Mas o pesadelo continua. Também existe a versão de você que fez escolhas terríveis. Uma versão de você que virou um criminoso. Uma versão que cometeu atrocidades. Uma versão que nem sobreviveu até hoje. Todas essas versões compartilham suas memórias de infância, seu nome, seu rosto e seu DNA, mas elas são estranhos completos. Nós vivemos presos na nossa própria frequência de rádio, incapazes de ouvir as outras estações tocando ao mesmo tempo, na mesma sala. Mas ainda existe uma última linha de defesa, uma tentativa final e desesperada de salvar nossa alma da máquina biológica. O físico ganhador do Nobel Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram uma teoria controversa chamada ORC-OR, redução objetiva orquestrada. Eles sugerem que a consciência não vem de neurônios disparando eletricidade como fios de cobre, mas de estruturas quânticas ocorrendo dentro de estruturas microscópicas nas células cerebrais, chamadas microtúbulos.
Penrose argumenta que o cérebro humano é um computador quântico biológico, capaz de processos que a matemática de Laplace não consegue prever e que a aleatoriedade de Heisenberg não consegue explicar. Segundo ele, existe um momento de escolha real, um momento em que a consciência colapsa a realidade em uma decisão única, não baseada em algoritmos passados, mas em uma conexão fundamental com a geometria do universo. Seria a única porta de saída. A única chance da mente humana ser algo mais do que uma calculadora feita de carne. Então, e o que nos resta no final do dia quando desligamos a tela e olhamos para o teto escuro do quarto? De um lado, o determinismo de Laplace e a neurociência de Haynes dizem que somos marionetes do destino, presos a um roteiro químico que começou no Big Bang. Passageiros iludidos achando que estão dirigindo. Do outro, o multiverso de Everett diz que somos apenas uma fração insignificante de infinitas possibilidades, onde tudo acontece e nada é especial. Talvez o livre-arbítrio seja apenas isso, uma ilusão necessária. A ilusão biológica desenvolvida pela evolução para que não vejamos as cordas que nos controlam, ou para que não sejamos esmagados pelo peso dos outros caminhos que não trilhamos. Na próxima vez que você tiver que tomar uma decisão difícil, lembre-se, em algum lugar você já tomou a outra decisão. E talvez, só talvez, aquela outra versão esteja agora mesmo olhando para o espelho com o mesmo rosto que o seu, se perguntando como seria estar no seu lugar. Se você quer continuar questionando a realidade e descobrir o que mais o universo esconde de você, se inscreva, porque a toca do coelho é funda. E esse foi só o começo.